Isso daí eu tava. Aí ele pegou, veio vindo com a viatura, meu irmão tava mais na frente, ele foi e abordou meu irmão. Aí nessa ele pegou e falou, vamos arrumar pra esses caras. Meu irmão falou pra mim depois que eu saí, vamos arrumar pra esses caras. E depois ele pegou e já veio atrás de mim. Nessa que ele veio atrás de mim, ele já foi, já chegou batendo e arrumando uma arma que nem era minha. Você pro Matagal? Vou pro Matagal falando que ia me matar, que dessa vez ele ia me... Ou se ele não me matasse, ele ia me encarqueirar de cadeia, tudo. Eu falo, pelo amor de Deus, não me mata, cara. Eu tenho mãe, tenho filho, tenho tudo aí, ó. Você vai acabar com a minha vida. E ele falava não, ele só falava, não, agora você vai pagar por tudo que você fez. Na última sexta-feira, mais um fato lamentável acabou acontecendo aqui na casa da Débora. O que de fato aconteceu na última sexta-feira? Olha, eu estava em casa quando me ligaram avisando que a polícia tinha pego o Rian. Eu pedi a Deus, né, que protegesse o meu filho. Em seguida, o Rian me ligou dizendo, mãe, aonde está meu irmão? Porque a polícia está acusando ele de um latrocínio de uma criança de 7 anos. O interior da viatura já disse que poderia ter uma vítima que estava encapuzada. Eu queria saber por que o pai da suposta criança estava encapuzado, uma vez que ele estava junto com a polícia. Onde aconteceu esse latrocínio? Eu não sei, porque nem o IML soube dizer de latrocínio nenhum, nem o SAMU soube dizer. Se bem a senhora sabia, parece-me que esses policiais procuraram pelo Rian em busca do Cleiton. Eles desceram lá onde eu tava, lá perto da minha casa, lá no Del Rey, no São João Del Rey. Já chegaram lá, já tiraram dentro da minha casa, já me batendo já e falando, cadê seu irmão, cadê seu irmão? Eu falando, rapaz, eu não sei do meu irmão, nem com a minha mãe eu moro mais. Falou, não, é o seguinte, seu irmão tá aí sendo acusado de matar uma criança aí num assalto aí. E nós vamos achar ele, cadê seu irmão? Por tudo ele queria que eu arrancasse meu irmão. Mas eu não sabia. Eu não sei não, eu não sabia, eu não tô morando com a minha mãe. Eu não moro mais com a minha mãe. A preocupação é grande, você não dorme, não come? Não durmo, não come, eu tomo muito remédio, nem com calmante eu tô conseguindo dormir. E eu quero deixar bem claro que o Estatuto da Polícia Militar não reza que a polícia pode chegar acusando, espancando e torturando o filho de ninguém. Eu tenho o Estatuto, se eles não têm, é problema deles. Eu puxei, eu fiz questão, porque baseada no Estatuto, eu quero pedir para a Corregedoria a prisão de Escobar. Porque uma vez que ele levou meu filho para o mato para matar, isso para mim é sequestro. Nós já tomamos conhecimento do fato, né, por meio da denúncia que a família ofereceu à Corregedoria. A Corregedoria encaminhou esse documento para ser apurado até a companhia do 090, que é responsável pela apuração dos fatos desses policiais. Está sendo apurado, já está sendo apurado, e caso os policiais sejam constatados, sejam culpados com relação à denúncia que vai ser apurada, eles serão responsabilizados. Ao fato novo aí, na última sexta-feira, segundo os familiares, os policiais voltaram novamente à residência fazendo ameaças. A SACIA tem conhecimento disso? Ainda não temos conhecimento, né? Quer dizer, tomando conhecimento agora por vocês. E a gente orienta a família a fazer uma nova denúncia na Corregedoria. Imagem de Marcos Xavier, apoio Márcio, Heber Pereira para o programa Comunidade. Nessa matéria é qual o envolvimento desses menores, dos filhos da mulher. Eles, afinal de contas, praticaram algum crime? Não ficou muito claro isso na reportagem, você poderia me dizer? 3 pontos chamam a atenção. Primeiro ponto, teve 3 dos filhos que na data era menor, já tinha passagem quando menor, foi abordado policiais dizendo que qualquer crime que ocorresse na área iria acusá-lo. Primeiro ponto, dia 23. Certo. 2 dias depois, ele foi até a residência da senhora em busca desse menor. E disseram que ia dar um tiro na cabeça da outra irmã dele, que era menor, porque a mãe denunciasse na Corregedoria. No dia 28, eles prenderam o irmão que era maior, levaram no Matagal, segundo a declaração da mãe, amarraram ele, bateram, torturaram ele e mais um outro rapaz. Não se sabe ao certo o porquê da perseguição desses 2 menores. E a mãe desesperada foi à Corregedoria, registrou no dia 28 de maio, já estou no mês de agosto, né? E nada foi tomado providência. E até hoje, segundo a mãe da declaração, esses mesmos policiais continuam perseguindo os menores e a família. Tá bom, tá certo. 12 horas e 16 minutos, 12 e 16.